Fala, meus queridos, beleza? Opa, fala, meus queridos, beleza? Tivemos alguns pequenos problemas técnicos agora antes de abrir a live. Eu fiquei meio enjoado por causa de uma medicação que eu tomei. E aí eu fui só no banheiro, dei uma vomitada, mas dei uma limpada. Troquei de camisa, porque eu tinha sujado a camisa, aí eu já peguei a fofa aqui, ó. Ó. Camisa da fofa, das sardinhas satânicas. E pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia, tá? Desculpa a demora, desculpa não ter conseguido entrar no horário que eu queria, que era 9h30. Mas é que às vezes essas coisas acontecem. Então, vocês sabem, né? A gente vai fazer live entre 9 e 9h30, dependendo de quanto tempo também eu vou conseguir montar toda a estrutura das 3 lives. Para quem não sabe, agora a gente faz 3 lives segunda, quarta e sexta para membros, pessoas inscritas do canal, assinantes e muito mais, beleza? Fofoletes, então vamos lá. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, obviamente, tá? Vocês tomem as suas próprias conclusões. Para quem quiser depois assistir as 2 lives depois dessa, nós temos uma assinatura aqui no canal. Para quem não sabe, esse é o maior canal do mercado financeiro. Aqui eu mostrei até o resultado das minhas piscinas de liquidez para os membros deuses, né? Dividi aqui com eles, sexta-feira eu abri algumas piscinas. E aí você pode clicar uma das opções, tá? A opção hoje atual que mais vale a pena é a de R$100, porque daí você vai ter 3 lives adicionais, principalmente sobre parte de DeFi, abrir piscinas de liquidez em períodos de oportunidade. Então, final de semana, até vou mostrar aqui para vocês, mas final de semana eu cheguei a fazer aí uma média de $10 mil em tokens AGX, tokens GMX, entre outros aí, fazendo piscinas de liquidez. E é justamente esse lucro, né? Inclusive, por isso que eu não fiz ainda o sorteio dos últimos comentários, o airdrop dos últimos comentários, né, pessoal? Da live da semana passada, mas eu vou fazer, tá? Então, hoje ainda, eu quero fazer o sorteio, eu vou colocar na aba comunidade lá, para o público aberto, os vencedores, vou solicitar para os vencedores o e-mail, aí a pessoa tem que me responder com o e-mail dela, e aí eu vou fazer o airdrop aí de algumas dessas AGX que eu farmei final de semana, tá? Pessoal, conhecimento é poder e muita gente que quer ter o bônus, né, de fazer dinheiro com o mercado cripto e tudo mais. O cara não quer o ônus da necessidade de estudar frequentemente e ter informações privilegiadas. Cara, se vocês forem pensar e refletir, quanto que é hoje um iFood? Hoje um iFood aí tu pede qualquer coisa, pizza é R$100. Pedir uma pizza com Coca-Cola, fudeu. Se passou 2, 3 amigos, aí é mais ainda, passa de 100 pila. Cara, com uma pizza por mês, tu vai fazer dinheiro pra um caralho na tua vida. Com o conhecimento que você vai aprender ao longo do tempo. Não é assim, vou pagar 100 pila, vou não fazer porra nenhuma, não vou acompanhar os vídeos semanais e não vou investir, e não vou assumir risco. Aí tu não vai chegar a lugar nenhum. Mas se tu tiver conhecimento, se tu tiver como, né, ter um acompanhamento semanal, onde você pode tomar decisões oportunas, como a gente tomou de decisão de abrir algumas piscinas de liquidez na sexta-feira para os assinantes deuses. Cara, teve gente que conseguiu o lucro, ele investiu R$100 para o membro, certo? Aí ele investiu mais o valor para criar a piscina de liquidez. Teve gente que na sexta-feira conseguiu o lucro de 10 anos de assinatura do Bitcoin Deuses. Certo? E essa é a intenção. A intenção é você fazer um investimento mensal em que você consiga se proteger e ao mesmo tempo você consiga fazer dinheiro. Então para de chorar por causa de 100 pila, que tu gasta 100 pila com idiotice, e assina essa merda, testa por um mês e vê se não vai te dar algum resultado. Se não te der algum resultado, beleza, tu cancela no outro mês e foda-se. Vai lá e te dá essa oportunidade, tá? Senhores, então é o seguinte, notícias aqui eu separei então, vamos falar então sobre exatamente esses assuntos, tá? O que o Bitcoin fez, se vale a pena comprar Bitcoin ou Ethereum agora,
qual que vale mais a pena, Bitcoin ou Ethereum? Qual que mais vale a pena? Onde o dinheiro mais vai render em 2023? E baseado em ciclos do Bitcoin, a gente vai fazer essa leitura, tá? Senhores, então basicamente é o seguinte, nós temos aqui então alguns especialistas do mercado financeiro tradicional, eles estão prevendo que a Selic e a inflação em 2023 no Brasil vai comer solta, tá? Por quê? Porque de fato, se a gente estiver ainda num período recessivo e a recessão de fato nos Estados Unidos ainda nem aconteceu, a inflação vai comer solta, a taxa Selic tende a subir mais forte e talvez a renda fixa novamente vai ser, talvez pelo segundo ano consecutivo, um dos tipos de investimentos mais rentáveis, ok? Só que isso na opinião de economistas. Na opinião de economistas, então, taxa Selic, você investir lá em tesouro, né? IPCA, mais Selic e o caralho a 4, para muitos especialistas é esse o investimento. Nós até podemos dizer que pode ser o melhor investimento numa forma segura, digamos assim, numa forma, vamos dizer assim, mais clássica, né? Mas eu vou falar para vocês por que eu acho esse ano tão importante na vida de cada um de vocês que estão me assistindo hoje no dia 16 de janeiro de 2023. Porque geralmente, e a intuição que eu tenho, né, com base na minha experiência, eu acredito numa teoria que é a teoria dos ciclos estendidos, ciclos econômicos de cripto estendidos. À medida que o mercado cripto vai crescendo e vai ganhando mais tamanho de mercado, os ciclos são mais lentos e eles ficam mais semelhantes aos ciclos econômicos tradicionais. Então, Augusto, o que eu quero dizer com isso, fofas? Onde eu quero chegar com isso, né? Pessoal, vamos pegar aqui o ciclo do Bitcoin aqui, ó. Quero só mostrar para vocês. Tá? Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Nós temos aqui o ciclo, tá, do Bitcoin. Aliás, o ciclo das criptomoedas, tá? Não é o ciclo do Bitcoin, é o tamanho do mercado das criptos. E aí eu vou colocar ele aqui em cima do meu gráfico de clássico do... Tem muita gente que já conhece, né? Já viu eu falar dessa porra várias vezes. Eu coloquei o gráfico do ciclo do mercado, da psicologia do ciclo do mercado, em cima, tá, do ciclo de um mercado tradicional. Então a alta que a gente pode estar vivendo aqui, tá, que a gente está aqui, ó, ela pode ser exatamente essa daqui, ó, que pode dar 3 meses a 6 meses de alta. Vocês estão vendo, só para vocês terem ideia, né, para quem não entende ainda sobre ciclos de mercado, inclusive Crypto Blinders, link na descrição, tá? Cara, tem 2 links extremamente fundamentais para tu que quer se tornar um investidor mais pica de todos, acima da frente de todos os gringos, à frente de outros investidores, porque bem da verdade, o meu price action e o meu modelo, o meu método operacional em criptomoedas, ele é o melhor de todos. Não existe nenhum price action melhor do que o meu, nenhum método melhor do que o meu hoje no Brasil e no mundo, tá? E eu vou provar isso para vocês, enriquecendo a galera que ia assinar o Deuses e o Premium, tá? Vocês vão ver. O que acontece, pessoal? A gente tem aqui no ciclo do mercado, tá? A gente tem aqui no ciclo do mercado a fase da raiva. E a fase da raiva, provavelmente é a fase que nós estamos ainda para chegar, tá? Então a gente começou a fase da raiva, que é aquela sensação que o mercado vai te dar. Não, mas está voltando para a normalidade e vai estar tudo bem, Augusto. É só entrar aqui e vai dar tudo certo. Daí ele vai subir por algumas semanas. Se o mercado realmente começar a entrar em uma fase de expansão econômica antecipada e o mercado começar a ficar mais tranquilo, mais gostoso de investir, realmente ele vai poder subir por 3 meses, né, que são 12 semanas, até 6 meses. Então ele vai subir, que nem fez 2019. Porque o que a gente viveu em 2019 foi exatamente isso daqui, ó, tá? Exatamente isso daqui. Só que o ciclo é mais estendido. Então, por exemplo, em 2019, o fundo, a formação de fundo, ela foi assim, um movimento um semestre de alta, depois um semestre de baixa. Então ele lateralizou por um ano, um semestre de alta e um semestre de baixa, certo? Deixa eu só puxar aqui as imagens de novo, aqui as notícias, tá? Deixa eu pegar aqui para eu não perder. Pronto.
Então, o que que acontece? Nós temos, pessoal, agora... Ué, cadê o meu mouse aqui? Sumiu a porra do meu mouse, velho. Caralho. Deu uma bugada aqui, fofas. Não sei o que que houve aqui que sumiu a porra do meu mouse. Pera aí que eu vou ligar de novo e vou desligar. Vai lá. Cadê a porra do meu mouse, caralho? Eu não tô vendo a porra do mouse. Agora voltou. Então o que acontece? Porra, então o que que acontece, fofoletes? Nós temos o seguinte, tá? Deixa eu só fechar aqui as abas. Nós temos o seguinte. Eu vou pegar depois o gráfico do BTC e eu quero mostrar que nós estamos provavelmente num ciclo estendido, tá? E aí, no ciclo estendido, uma coisa que eu aprendi é... Cara, tu tem que se posicionar naquele ativo que mais tem um potencial de crescimento. Então, entre as duas, né? Qual que vai ser o meu foco de ficar acumulando ao longo desse ano? Ethereum. Respondendo de bate-pronto, Ethereum. Então, respondendo a pergunta do título desse vídeo, eu vou focar mais em Ethereum do que em Bitcoin esse ano. Tá? Por quê? Porque o Ethereum ele está desenvolvendo um ecossistema descentralizado, que na verdade é entre aspas, porque se você não muda a saída RPC lá da MetaMask, você tem rastreado todas as suas transações de movimentação pelo governo. Então, tu teria que entrar num servidor anônimo, mas você tem essa possibilidade de fazer. Então, o DeFi da rede Ethereum, ele, por enquanto, ele, de forma oficial, ele é centralizador. Tá? Tudo que tu faz de transações no Ethereum lá aparece na rede da blockchain do Ethereum e é transmitido para Infura e para Consensus, que retransmitem todas as informações de transação para o governo americano. Então, por isso que alguns países, como a Venezuela, que teve por um tempo, acho que até hoje a MetaMask está bloqueada lá, os usuários que também interagiram com o Tornado Cash, né, o protocolo Tornado Cash também teve os seus USDCs congelados. Então, você pode fazer um sistema descentralizado em DeFi, mas você precisa fazer uma configuração na sua MetaMask para conseguir proteger os teus dados e as tuas transações. Eu ensino no curso Crypto Blinders, na semana 6, no curso de DeFi, Mestres do DeFi. Certo? Link na descrição, cupom Quero20, beleza? Porque, senhores, agora aqui, ó, a gente também... Eu quero comentar sobre os 12%, tá? Essa alta dos 12% que a gente viu recentemente, que várias altcoins também subiram violentamente. Eu quero comentar com vocês, então, sobre essa notícia, né? Então o cara falou assim, e o inverno mais longo da história pode ter terminado. Vamos falar sobre isso, tá? Primeiro nós vamos redefinir o que é o inverno cripto, tá? E depois a gente vai falar o que é bull market. Eu vou puxar o gráfico para vocês. E vou falar isso assim, ó. A gente pode pegar, né? Agora vai começar a aparecer várias notícias, assim, tipo, que nem essa aqui. Os investimentos que vão bombar em 2023 e fazer o seu dinheiro render. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual dos mercados você acredita que o preço mais vai subir? Deixa aí nos comentários a tua participação para estar concorrendo aí para o sorteio da outra segunda-feira. Dos tokens AGX ou tokens que subirem na semana, porque eu vou comprar esses tokens e vou enviar para você receber hold em um airdrop para 10 pessoas, tá? Então eu vou selecionar 10 comentários, os 10 melhores comentários que colocam as palavras que a gente utiliza aqui, os temas que a gente utiliza e que participa com a opinião. Então, por exemplo, cara, pega o título e coloca a tua resposta e teu comentário e a tua participação para você aí concorrer ao airdrop, tá? Hoje eu vou divulgar as 10 pessoas que venceram e vou enviar para elas o airdrop, tá? E toda segunda a gente vai fazer isso. Eu queria fazer domingo, mas a minha mulher me proibiu de sentar a minha bunda na frente do computador no domingo. E também porque eu não tinha fechado ainda as piscinas de liquidez no domingo, tá? Eu fechei hoje de manhã cedo. Então a gente vai deixar para segunda. Eu vou divulgar o resultado sempre na aba comunidade aqui do YouTube, no Instagram também, beleza? Senhores, então, acontece o seguinte, nós temos, então, a seguinte situação. Nos anos passados, desde que eu estou no mercado cripto, sempre, todo ano que vira, em janeiro, você vê esse tipo aqui. Só muda o número, tá? Só muda o número e a maior parte dos artigos
a pessoa que escreve o artigo, que às vezes é um economista ou um especialista, ele erra a projeção. Por quê? Porque ele não consegue sintetizar de forma eficiente as informações do que o macro está fazendo e do que a cripto está fazendo. Fora isso, muitas pessoas não têm experiência com volatilidade, como eu tenho. Tenho 6 anos de experiência com volatilidade, me fudendo, perdendo tudo em 2020, 4 anos depois, durante o desafio lá da Bitcoin Trade, né? Tem até um vídeo aí, 3 de agosto de 2021, de 2020, aliás. 3 de agosto de 2020, Bitcoin Trade, canal do Bitcoin Trade, você procura lá 3 de agosto, onde eu quebrei e eu ensinei, passei as lições de quando eu perdi praticamente 90% do meu patrimônio, que eu levei 4 anos para juntar. E eu já tinha canal no YouTube, grande. Bom, então é o seguinte, fofoletes. Aqui a gente vai falar então sobre quais investimentos. Quais investimentos nos últimos 10 anos vocês acreditam que rendeu mais? Entre renda fixa, porque você sabe que o Brasil aqui é a rei da rainha fixa, né? É o país rei da renda fixa. Mas tem a renda fixa, aí tem mercado de ações, criptomoedas, mercado forex, enfim, dólar, né? Qual vocês acham que cresceu mais? Bom, eu trouxe aqui então um dado legal aqui para vocês, ó. Qual foi o melhor investimento então nos últimos 10 anos aí, pessoal, né? Se você pegar então só de setembro de 2014 para abril de 2021, então já era na metade do ciclo do Bitcoin. O Bitcoin existia já em 2011 a questão do valor, né? Você já conseguia, desde que o Bitcoin foi trocado por 2 pizzas, você já podia trocar ele por alguns centavos, né? O Bitcoin, ele deu um pau no Facebook, deu um pau na Amazon, deu um pau no Google, deu um pau em toda a renda fixa americana, toda a renda fixa brasileira, ouro, dólar e todas as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando a gente quer comprar Bitcoin, a gente quer comprar quando ele está na formação do fundo. Então, lembrem-se daquela imagem que eu mostrei para vocês, né? A imagem anterior lá dos ciclos do mercado. Onde nós estamos? Nós estamos provavelmente na porção da raiva, né? No início do movimento de raiva ali, que tem um pullback esperado para acontecer. E aquela imagem, ela é de um livro, acho que é de 1980. Aquele Psychology Market Cycles, né? Então você procura aí no tio Google. Você pode pesquisar aí. Psychology Market Cycle, tá? Então eu vou marcar aqui, ó, pronto. Ó, cara, isso aqui existe há muitos anos. Isso aqui existe desde 2016, quando eu entrei no mercado cripto, beleza? Então, vocês viram como o gráfico ele tá semelhante, né? Vocês viram que nós estamos exatamente nessa parte aqui? Parece, né? Então, o que acontece? Nós vamos ter uma alta para depois continuar caindo. É o mais provável. Para consolidar o fundo. Então, aqui, para mim, o que foi 2019 para o Bitcoin, para mim vai ser 2023. Tá? Então, eu acho que isso aqui, se a gente pudesse separar essa região assim, ó, para mim esse vai ser o ano de 2023, que é o ano lateral, que eu comentei com vocês e tudo mais. Então, vamos agora para a parte dos gráficos, né? Gráficos lives. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, ó, gráficos da live aqui, vamos falar sobre o Ethereum, Bitcoin e tentar mensurar aí se essa alta que a gente teve, ela realmente foi um início de ciclo ou não, um início de tendência ou não. Bom, senhores, o primeiro tema de casa do Bitcoin e do Ethereum eles fizeram, que foi fazer o rompimento do canal de baixa de longo prazo, tá? Então, ele já tem um ponto a mais aqui para a gente acreditar que o mercado pode realmente, de fato, subir. O que falta aqui para acontecer para eu entrar de vez, né? Bom, o que falta é o seguinte. Essa é uma barra de sinal, tá? Então, é uma barra de sinal de semanal de alta. Nessa próxima semana agora, provavelmente nós vamos fazer um doji. Então, vai ser uma semana mais lateral do que uma semana de continuação de alta, tá? Que a gente chama de semana não direcional ou barra não direcional. Como a gente está falando de barras aqui, vai ser a barra não direcional, tá? Onde é que pode ir, então, o preço do Ethereum recuar para o preço depois continuar subindo? Até os 1.380, 1.411, 1.444. Ele pode recuar e se segurar. Se ele fechar acima da região 1.444, tá? Nessa semana,
vai me dar uma barra semanal de continuidade, confirmando a probabilidade maior de alta, tá? Principalmente se ele bater sombra aqui e voltar e fechar aqui em cima. Ou seja, no gráfico diário, ele fazer isso daqui, ó. Ele vem, bate nesse dia aqui, amanhã, digamos assim, segura aqui na porção superior do canal, chega na sexta-feira e vem e rompe assim, ó. Ele faz um pivô de alta, tá? Em cima do canal de baixa. Para romper o suporte majoritário. Para romper o suporte majoritário, beleza? Por que o suporte majoritário que hoje agora é resistência, né? Porque numa tendência de baixa, cada suporte perdido vira resistência. Então o que a gente precisa? A gente precisa agora do pivô de alta confirmando, rompendo os 1.595 dólares com força. E aí ele realmente vai entrar em uma tendência semanal de alta, onde ele vai te entregar altas durante algumas semanas. Pode ser 3 meses de semanas, pode ser 6 meses de semanas, como aconteceu em 2019, pode ser 1 ano, não sei. E aí, realmente o Ethereum poderia buscar lá a metade daquele canal que eu comentei na última live, né? Então, na última live eu comentei sobre essa probabilidade, né? Você copia aqui, cola para baixo, e ele vai lá e entrega a metade, né? Bom, o Ethereum, ele já chegou na metade do canal. É exatamente o ponto de risco, que é o ponto de decisão da tendência. Se ele romper aqui, então o máximo que ele vai entregar vai ser os 2.500. Ele não vai subir além dos 2.500. Várias altcoins vão subir. Algumas altcoins vão subir mais rápido que o Ethereum, e o Ethereum vai parar de subir geralmente ali nos 2 e vai parar de subir nos 2.500 provavelmente, tá? Só que então a gente precisa da confirmação semanal, que ainda não aconteceu. Então a gente precisa desse pivô. Enquanto nós só temos essa alta aqui, que é uma barra de sinal, ela pode simplesmente, na próxima semana, fazer a barra de rejeição. Então, depois que vem a barra de continuidade, que é uma semana... Então, veio a semana com força, semana passada. Na semana seguinte, nós vamos ter várias pessoas realizando lucro, que é essa semana. Então, muita gente que ganhou dinheiro com altcoins vai realizar lucro essa semana. Então, o mercado tende a ficar em formato de uma cruz, porque o preço cai, depois ele volta a subir, porque os arrependidos... eles voltam a entrar mais tarde, e aí eles empurram o preço de volta para cima e assim por diante. Então, o que eu preciso é mais uma semana, depois dessa, de confirmação. Pode ser essa semana também, porque se essa semana estourar para cima já, esse topo aqui eu já vou entrar forte. Mas o que eu acho que pode acontecer realmente, pessoal, é a próxima semana ser uma semana de rejeição. Se ela estourar as Fibonaccis da semana passada, nós podemos então voltar a cair forte, que é o padrão de rejeição e continuidade de baixa. E principalmente, pessoal, adicionem no gráfico de vocês, pelo amor de Deus, esse canal aqui, ó, semanal, tá? Então, se você está operando Ethereum, que é o meu caso, essa é uma barra de sinal. Se a barra voltar para dentro, se daqui a algumas semanas ela voltar para dentro, se ela, algumas semanas ela voltar para dentro do canal de baixo, você corre. Tá? Você vende tudo, fica dolarizado e espera pelo pior. Beleza? Porque uma rejeição de barra semanal significa uma continuação para a raiva, depressão, angústia, assim por diante. Mas como eu mostrei para vocês lá no gráfico, né? Se vocês quiserem, eu posso até mostrar novamente aqui, ó. Como eu mostrei para vocês no gráfico, isso daqui, ó, eu mostrei essa fase aqui, ó. Vocês estão vendo que nós temos uma grande alta aqui? Então, sim, nós podemos ter essa grande alta ainda aqui, ó. Tá? E o que a gente pode estar enxergando pode ser o início dessa grande alta aqui, que acontece depois. Só que se eu fosse apostar com vocês, se eu fosse assim, estamos num bar, vamos apostar. Estamos num bar, vamos apostar. Estou usando a minha experiência aqui de conhecimento com fase de contração econômica e expansão. Como eu sei que essa alta está acontecendo no meio de uma contração econômica, eu apostaria, sei lá, uma Coca-Cola com vocês no bar,
que, deixa eu só colocar aqui de novo, tá Fofeletes. Eu apostarei uma Coca-Cola com vocês de novo, que o que o mercado vai querer fazer? No caso do Ethereum, o fundo do Ethereum ainda pode ser os $400. Mas isso é impossível. Pois é, se ele subir um semestre aqui, chega lá em junho e julho, no ano fiscal das empresas, elas começarem a dar negativo, mesmo que ele chegue em 2.500, ele pode iniciar uma nova pernada debaixo do tamanho dessa daqui. E aí isso daqui foi exatamente o movimento de 2019, só que em um ciclo expandido. Augusto, o que tu quer dizer com isso? Para de me assustar. Eu sou sentimental, não me assusta. Tô colocando todas as reservas da minha avó nessa alta. Calma. Ó. Bom, o Bitcoin ele não chegou aos 28 mil no ano passado, mas ele pode ainda chegar nos nossos 28 mil ainda nesse primeiro semestre. Para onde é que tem um Smart Money não testado como suporte, apenas como resistência. Onde que tem uma grande quantidade de liquidez que nunca foi testada como suporte, apenas como resistência. Hã? Lembrando que isso é gráfico semanal. Hein, fofas? Bom, quem comprou o Crypto Blinders já sabe. Price Action meu. Você pega triângulos simétricos, joga lá, pau. Pra mim, essa região amarela é o fundo do Bitcoin. Tá? E o preço pode circular próximo dessa região. 12 mil, 9 mil, volta para 10. Mas assim, Bitcoin se ele chegar em 10 mil, na fase da raiva, na retomada da fase do bear market, na fase da raiva, eu vou aportar o que eu tenho e o que não tenho em Bitcoin a $10 mil. Mas isso é a minha opinião pessoal, não é recomendação de investimento, tá? Por quê? Pra mim, não importa se ele vai voltar a subir agora. Aliás, pra mim importa porque eu quero fazer uns pila nervoso nesse primeiro semestre desse ano. Mas eu vou ficar de olho que, assim como em 2019, é isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? Fiquem aí comigo que eu quero mostrar isso aí pra vocês, porque isso aqui é mind-blowing, ok? Assim como aqui a gente formou fundo em 2019, levou meio ano, 6 meses para subir, 6 meses para devolver até a metade do movimento anterior, tá? E aí com o Covidão a gente teve o cisne negro, né? Mas se a gente não tivesse o Covid, provavelmente o mercado já ia subir aqui, ó. Então a continuidade ia ser aqui, ó. Aqui foi só por causa é uma capitulação por causa do cisne negro chamado Covid, onde todo mundo ficou com medo do que ia acontecer e todo mundo resolveu trocar por dólar, tá? Nós temos aqui, Fofoletes, esse é o principal suporte mensal, tá? Principal suporte mensal do ciclo de baixa. Ele é 6 meses de alta, 6 meses de baixa. Se a gente for ciclo estendido, de fato, como é a minha teoria, tá? O que eu acho que vai acontecer? Então aqui tem um ano representado, ó, em barras mensais, tá? O que eu acho que vai acontecer? Subiu 6 meses, caiu 6 meses. Eu acredito, cara, que a gente pode estar num ciclo estendido, justamente respeitando os ciclos de mercado, e que o preço vai fazer mais ou menos isso daqui, ó. Ele pode realmente subir um semestre agora, e chegou no ano fiscal em junho e julho, tá? Chegou no ano fiscal em junho e julho, nós vamos reverter para baixo. Então aqui é junho e julho, até entrada do ano que vem. Na entrada do ano que vem, eu acredito que nós podemos começar, de fato, uma tendência de bull market, que vai ser o período do Bitcoin fazer o halving. Exatamente um movimento que aconteceu em 2019, só que ao invés de levar só 6 meses para subir, 6 meses para cair, nós podemos levar mais 6 meses para subir ou um ano para subir e 6 a 1 ano para cair de novo e fazer um movimento estendido, tá?
Então o que acontece? O que me empolga no mercado agora? Por que eu acho que a gente tem uma grande chance de alta? Porque, cara, se a gente se manter fechamento até final de janeiro, o semanal tiver mais uma semaninha de confirmação de alta, vai valer a pena entrar, tá ligado? Vai valer a pena entrar. A única questão que me dá um pouquinho de receio, né, é que nós temos, então, assim, dá um pouco de medo, tá? Nós não sabemos como a recessão, como o mercado tradicional, o mercado volátil vai se comportar quando o governo americano admitir recessão. Ou seja, quando as demissões começarem a se refletir no bem-estar das pessoas. Porque nós estamos ainda em fase de contração econômica, tá? Então o mensal ele está tentando sair e fazer um bull trap, que é uma armadilha urso. Aliás, um bear trap, que é uma armadilha urso, né? Movimento de alta. Se você adicionar o índice de força relativa, o RSI, você vai ver aqui, cara, que, existe três coisas na vida que você não pode rejeitar, tá? Três coisas na vida você não rejeita, você só aceita, tá? Que é essa aqui, ó. Você pega um RSI, você tem aqui, ó, aquilo que a gente chama de divergência semanal bullish. Enquanto o preço está caindo, fazendo topos e fundos descendentes, você tem um padrão de fundo mais alto do que o fundo anterior no RSI. O mesmo funciona para pegar grandes movimentos e grandes reversões de tendência de alta para baixa. Então, por exemplo, você no indicador do RSI, ele já fez um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Isso semanal, tá? No indicador do RSI, no preço, ele fez um topo mais alto do que o topo anterior. Então, quando ele faz isso, eu vou falar o nome disso. Reversão majoritária de tendência, tá? Semanal. Então, isso significa que nós temos aquilo que eu falei semana passada. Se o Bitcoin superar os 19 mil dólares e se manter acima dele por algumas semanas, algum tempo, a gente pode ter uma reversão majoritária de tendência, certo? Então, a reversão majoritária de tendência é o que nós podemos estar enxergando para entregar uma alta até metade do ano. Só que se chegar em junho e julho, o Bitcoin está 28 mil dólares. Sabe o que eu vou fazer em junho e julho? Eu vou realizar 100% tudo. Bitcoin, altcoins e foda-se. Bitcoin, altcoins e tudo que eu puder na minha frente eu vou realizar, tá? Isso eu tô falando se a gente tiver realmente uma reversão majoritária de tendência semanal, que vai fazer o preço chegar até, no mínimo, 28 a 35 mil dólares. Que precisa ser confirmada na próxima semana ou ainda na outra. Ou ainda essa semana. Porque se essa semana entregar de novo uma alta muito forte, aí vale a pena entrar, tá? Por quê? Porque daí a gente vai passar da metade da região do RSI e vamos entrar em tendência de alta no RSI semanal. A gente vai passar o MVRV para cima também. Entrada de position trade comprado. Então, eu só vou entrar de fato se nós tivermos essa confirmação, que pode acontecer essa semana, pode acontecer semana que vem, enfim. Ou uma rejeição, daí eu vou ficar de fora. Mas o meu alvo de fundo para o Bitcoin é aquela região dos 10 mil dólares, região aqui de suporte que nunca foi testado como, aliás, de resistência que nunca foi testado como suporte. Eu acho que o Bitcoin só vai parar de cair quando ele chegar nessa região de fato. E para mim essa é a fase de raiva. E basicamente o que eu estou falando é, sim, o Bitcoin pode subir até os 28 mil a 35 mil e cair mais de novo, 60% de novo, num ciclo de baixa estendido. Tal como aconteceu em 2019, tá? Só que com um tempo mais aumentado, mais elevado. Certo, senhores? Então, basicamente era isso. O dólar, o meu grande medo, tá? Do porquê eu ainda não estou com certeza de que o mercado fez a reversão majoritária de tendência. Porque quando o dólar valoriza perante outras moedas, ele acaba derrubando as altcoins e as criptomoedas. Ele acaba esmagando, tá? E quando o dólar derrete, ele acaba fazendo com que as altcoins e criptos se valorizem perante ele, tá? O grande problema aqui é, se nós estamos num cenário de recessão e num cenário de contração econômica, como nós estamos, né? Ao mesmo tempo que o Bitcoin está testando a principal suporte para romper, aliás, a principal resistência
para romper e se transformar em suporte para continuar subindo, o dólar fez isso daqui, ó. Gente, o que é isso daqui, cara? Isso daqui é um pullback semanal para o dólar continuar se valorizando. Olha esse topo anterior aqui. Então, por isso que eu não estou confiante em ficar comprado em criptomoedas agora 100%. Não estou assim, vou entrar 80% em criptomoedas e altcoins. Por quê? Porque do mesmo jeito que o Bitcoin está tentando fazer uma reversão majoritária de tendência e ainda precisa testar a recém-suporte, aliás, a recém-resistência como suporte para ele fazer a inversão, o dólar está fazendo a mesma coisa, só que assim, ele está querendo continuar subindo. Então ele fez essas várias semanas de baixa, ele animou os mercados de cripto, evitou que o Bitcoin se desvalorizasse mais muito, porque ele parou de subir temporariamente. Só que se for uma crise ou uma recessão maior e o dólar fizer isso daqui, é disso que eu estou falando. A gente pode ver a reversão ou a continuação de alta semanal do dólar. E o dólar também está produzindo fundo. E ele está produzindo fundo exatamente num topo semanal anterior que aconteceu só em março de 2020. Então essa reversão, né? Em março de 2020 foi quando? Covidão. Então o topo daquilo que aconteceu com o dólar é hoje um suporte muito forte. Por isso que eu acho que essa semana tanto o dólar vai lateralizar quanto o Bitcoin vai lateralizar, porque um tá testando a resistência, um rompeu a resistência semana passada e tá agindo e tá querendo voltar para testar como suporte para fazer uma reversão majoritária de tendência. E o dólar tá fazendo o contrário. Ele tá testando um suporte para continuar subindo. Então, basicamente, nós temos isso, cara. E aí, assim, onde é que estão os principais suportes e resistências, né, do Bitcoin? Tá? Então, cara, região de Smart Money. Onde é que é a região de Smart Money? Quem já tem o Crypto Blinder sabe. Hoje nós estamos ainda na ponta, no centro do último suporte perdido que está agindo ainda como resistência. Então a gente rompeu, de fato, a gente rompeu. A gente rompeu os 20 mil dólares que eu falei que era a ponta, né? A ponta do triângulo é onde é o principal zona de suporte perdido aqui, ó. Tá vendo como ele derreteu? Só que daí tem um detalhe, né? O volume semanal, ele precisa começar a ficar crescente. Ele tem que subir que nem um half pipe, assim, ó. Então, o semanal ele tem que entregar outra alta essa semana ou semana que vem, outra alta, e fazer um half pipe, né? Que nem aquelas pistas de skate. Então, se o volume não acompanhar, ou seja, o volume está baixo, né? O volume tá diferente do preço. Então, o volume está descendente, o preço está subindo, beleza? Essa também é uma divergência interessante de acompanhar, tá? E aí, basicamente, ele pode simplesmente tocar aqui, por isso que na outra semana ele pode simplesmente rejeitar essa grande barra aqui e continuar a tendência de baixa até os 10 mil dólares. Tranquilo. Ele já pode fazer aquele movimento que eu acredito que ele poderia fazer assim, né? Lá só em junho e julho, agora. O que para mim seria o melhor. Porque quanto mais rápido ele cai, mais rápido a gente chega no fundo e mais rápido o mercado depois vai recuperar. Mais cedo ele vai recuperar. Certo? Então ele está em ponto de decisão. 50% de chance de subir, 50% de chance de cair. Qualquer pessoa que for apostar aqui pode ser liquidado. Por quê? Porque muita gente entrou long no Bitcoin aqui e pode ser liquidado na próxima semana. Essas pessoas que vão ser liquidadas por contrato podem empurrar o preço até os 10 mil dólares por unidade. Porque nós estamos batendo recorde de put e call e derivativos futuros, né? Contratos futuros abertos no mercado de criptomoedas essa semana. Certo? Fofoletes, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou esperar. Pra mim tá praticamente 50% de chance de subir, 50% de chance de cair. Já tô vendo muita gente empolgada cedo demais. Tome muito cuidado com dois indicadores. Volume descendente, enquanto o mercado está caindo.
E o volume está descendente quando o mercado volta a subir. Então, significa que a pressão de venda ainda ela pode ser um pouquinho maior ainda. E ela é manipulada não pela galera que detém pouco dinheiro, mas da galera que detém muito dinheiro, muito capital e sabe do que está fazendo. E outra coisa e a última coisa que eu queria comentar é sobre o MACD, tá? Bem rapidão, só pra gente fechar, porque a gente já passou aqui do tempo. Eu tô meio aloprado hoje, assim, meio tudo errado. Pessoal, estamos em tendência de alta semanal ou de baixa semanal? Você coloca aqui a marca da água, o nível da água aqui do MACD, divide ele em 2. Quando o preço semanal, as duas médias semanais, elas estão... E lembrando, tá? Por isso que eu ainda acredito que nós podemos ter alta sim, alta semestral. Porque se tu olhar esse aqui, parece que tá tão pertinho essas duas médias, né? Parece que a média azul e a média da laranja estão tão pertinho. Mas na verdade, elas estão longe pra um cacete. Porque isso aqui pode chegar só lá em maio, junho, julho, sei lá, pra evoluir até aqui. Então sim, a gente ainda tem espaço para subir mais, para fazer um movimento de onda no MACD para o preço continuar caindo. Assim como nós temos o MACD em tendência de alta, quando ele entra em alta, né? Então, ó, ele entrou em alta, subiu o nível da água semanal, entregou alta. Quando ele fez um topo mais baixo do que o topo anterior no MACD e um topo mais alto do que o topo no preço, você caiu dentro de uma armadilha, que foi lá o famoso 3, 4 de dezembro, onde eu salvei o dinheiro de uma galera aqui no Brasil. Então eu vi esses comportamentos, lembram? Então agora, tipo, ele tá subindo, ele está acompanhando o fundo aqui, beleza, ele vai subir mais, ele até pode subir um pouquinho mais, tá? Pode até subir um pouquinho mais e chegar nessa marca da água, que levaria o preço aí do Ethereum aos 2.500. Se ele chegar no nível aqui no nível 2 aqui do MACD, ele vai chegar a valer $2.000 e $2.500, né? E esse pode ser o topo do preço do Ethereum esse ano. Só que ele vai fazer o que, pessoal? Enquanto o MACD está fazendo topos e fundos aqui em cima, semanais, ele está em bull market, mercado touro. Que é o 2020, 2021, 2017, 2016, é aquele momento que você faz riqueza extrema. Você compra qualquer porcaria que funciona. Aqui, nós estamos ainda bear. Então, não tivemos reversão de ciclo. Então, aquele cara que está falando, acabou o bear market. Não. Você ainda está no bear market. Você pode fazer uma aposta. Eu vou apostar de comprar aqui, que agora vai disparar aqui e eu vou entrar no bull market. Nem fudendo. Em contração econômica não vai acontecer. Pode dormir descansado aí, porque em contração econômica não vai acontecer. Não vai ter dólar, pessoas com dinheiro suficiente em recessão. Não vai ter demanda suficiente para comprar. O Google Trends do Bitcoin só cai 25% a cada 5% a cada semana. Então assim, cara, não tem demanda e interesse comprador ainda. Tá? Estamos ainda em bear market. Beleza? Mas Augusto, se reverter o semanal. Pois é, tu vai ter uma reversão semanal, mas você não vai ter uma reversão de ciclo. Por quê? Porque o ciclo, ele só vai reverter de fato quando você romper essa região aqui, ó. Você só vai ter reversão majoritária de ciclo, que é sair do bear market e entrar no bull market. No caso do Ethereum, os $3.000. E no caso do Bitcoin, os $38.000. Então tem uma pernadinha ainda para fazer isso aí, tá? Lembrando que a maior parte do mercado lateraliza. O mercado não anda em tendência o tempo todo. Ele, maior parte do tempo ele lateraliza. Certo? Então quem tá fazendo apostas aqui... Quem tá entrando, eu vou entrar aqui, vou colocar o stop loss aqui embaixo, cara, a tua chance de se fuder é muito grande. Principalmente se tu for se alavancar, tá? Porque, cara, eu já vi milhares de vezes isso aqui acontecer. O pessoal fala, acabou o bear market. O pessoal nem sabe diferenciar um bear market de um bull market de verdade. Essa é a grande verdade. Certo, Fofoletes?
E pra você se diferenciar, então, ser fodelão, comedor de... Não vou falar mais essa piada porque a minha mulher vai me matar, né? Mas se você quer ser fodelão, né? E se você não quer mais negar... Ah, eu ia falar, né? Negar... Não, 3 coisas que não dá pra negar, tá? Reversão majoritária semanal, água e boquetes, certo? São 3 coisas que você não nega, beleza? Um abração aí, fofas. Tamo junto e até a próxima. Falou. Ah, vamos agora pra... Viu, fofas? Vamos agora pras lives fechadas dos membros aí. Tamo junto.